Está começando o Store Talk, onde empreendedores ouvem história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E se você quer empreender ou deixar de ser CLT disfarçado de empreendedor, você está no lugar certo. A Store vai te ajudar nesse processo para você alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso significa para você, pois sucesso é teu objetivo realizado. Acompanhe-nos no YouTube e nas principais plataformas de áudio como Store Talks ou no Instagram como store.empreenda. Novos episódios toda quinta-feira às 7 horas da manhã. Já que você está aqui, não custa nada deixar o seu joinha, curtir, compartilhar e comentar. Deixe a sua sugestão ou a sua crítica. A gente precisa de interação e saber se o nosso trabalho está agregando de alguma forma para vocês. Se está pensando em um grande evento e quer itens exclusivos, a Bianca vai te ajudar. Hoje estamos aqui com Bianca Buch da Bia Personalize, mãe empreendedora desde 2013. Já são 11 anos com esse duplo desafio e hoje vai compartilhar um pouco da sua história com a gente. Bianca, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir bater esse papo, compartilhar um pouco da sua jornada. Muito obrigado mesmo pela sua presença, disponibilizar seu tempo aqui e compartilhar um pouquinho de conteúdo com o pessoal que nos acompanha aí. Ótimo, eu que agradeço. Primeira coisa, né, que a gente gosta de perguntar, por que empreender? Eu falo que o empreender veio na minha vida, eu acho que desde pequena. Eu sempre gostei de vender. Quando eu era pequena, brincadeira, vender. Vamos vender. Brincava de lojinha e vendendo. Trabalhei sempre com o público, então sempre estive ali em contato direto com o público. Trabalhei em salão de beleza, em loja de roupa infantil. Trabalhei no banco. Eu fui adolescente aprendiz na Caixa por 2 anos e meio. Trabalhei na Caixa também. Usando o coletinho, posso ajudar? Posso ajudar. Fui a garota do posso ajudar. Aí fiquei mais um tempo na lotérica, então sempre lidando com o público. Mas o começar a empreender mesmo foi quando eu fiquei grávida, né? Eu tinha 19 anos, estava na faculdade e estava grávida. E depois que eu estava na faculdade, durante a faculdade eu fiz um estágio pela prefeitura. Cursando a faculdade eu consegui fazer um estágio. Fiquei durante a minha gestação trabalhando, né, na prefeitura, também atendimento ao público. E depois que o Heitor nasceu, recebi auxílio, tudo, e aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Na época, eu e o meu marido, a gente namorava ainda, né? Ele morava com os pais deles, eu com os meus pais. E aí eu falei, gente, não tem como eu ir trabalhar agora. A creche era difícil, e eu tinha 19 anos. Eu falei assim, você não consegue, né? O que eu vou fazer agora? O Rafael, na época, trabalhava, ganhava muito pouco. E eu falo assim que foi muito assustador pra mim. Só que assim, durante a minha gestação, eu fiz as coisinhas do chá de bebê do Heitor, que é a papelaria personalizada, que é com que eu trabalho hoje. Lembrancinha, né? Tudo, as tagzinhas, muito simples na época. Eu tinha uma impressorinha bem pequenininha, furrequinha. Mas assim, eu tinha vontade. Vamos lá, vamos fazer. E aí fiz as coisinhas do Heitor. Quando o Heitor nasceu, a minha mãe sempre trabalhou com artesanato. Desde que eu me conheço por gente. Minha mãe sempre trabalhou com artesanato. Era gesso, era um complemento de renda, né? A gente veio de uma família assim que sempre passou por bastante dificuldade. Meu pai trabalhava, ganhava pouco. Minha mãe trabalhava de doméstica e fazia artesanato. Ela fez gesso, ela fez biscuit, tudo assim para complementar a nossa renda. Então, o artesanato eu sempre estive muito próxima. A gente fez as coisas do Heitor, o Heitor nasceu, a minha mãe trabalhava já com artesanato, uma cliente dela foi fazer umas coisas de casamento e falou, você sabe quem faz convite? Ela falou, sei, a Bianca. E eu nunca tinha feito um convite na minha vida. Eu fiz as coisas do Heitor no Paint, sabe? Pra quem trabalha com isso, Paint é pra criança desenhar. Aí ela falou, Bi, você acha que você consegue fazer os convites da Lu? Eu só lembro que era a Lu. Falei com a minha mãe essa semana, falei, mãe, você lembra quem que era a cliente? Ela falou, Bi, eu só lembro que era a Lu o nome dela. Aí eu falei, Lu, vamos fazer assim, eu faço um teste e aí depois você vem ver. Aí beleza, fui lá, sentei no computador, fui na papelaria, comprei 2 folhas, porque o dinheiro que tinha dava pra comprar 2 folhas pra fazer o teste, a fita, tipo, tudo. Não podia errar. Não podia errar, era tipo 2 folhas, porque... Só a única amostra. Eu falei, eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha entendimento de nada, então provavelmente eu fui na papelaria mais cara, eu fui na loja de aviamento mais cara, eu comprei tudo, né? Porque eu não tinha noção. E você compra tudo de pouco, você paga mais caro. E aí eu lembro que eu fui, montei o convite, deu certo, ficou tenebroso, eu gostaria de pedir desculpa pra Lu pelos convites que eu fiz pela primeira vez. Mas ela gostou. Ela amou. Ela amou.
Assim, mas eu falo assim, se a gente for comparar o trabalho, né? Natural. Sim, evolui. Que bom. Muito, graças a Deus. Eu falo assim que eu evolui muito, graças a Deus. E aí fiz os convites da Lu e a Lu amou os convites. E aí entreguei tudo e minha mãe falou, Abi, quando vir cliente aqui, eu vou oferecer o seu trabalho também. E na época, a minha comadre já trabalhava com artesanato, estava ingressando em plataforma digital, a madrinha do Heitor, e ela falou, Bi, vamos fazer o seguinte, vou instalar o CorelDRAW pra você. Foi lá, me ensinou o básico de Corel, tipo, aqui é o quadrado, aqui você preenche o quadrado, copia e cola. Me ensinou o básico de Corel e abriu uma lojinha pra mim no Elo7, Tá. que é a plataforma de artesanato que eu comecei a vender. Isso em março de 2013. E aí, gente, a força de vontade... Porque eu tinha que criar um filho, eu tinha que ajudar o Rafael. Era fralda, era roupa, era... Comecei a trabalhar com artesanato muito pouco. Era tipo assim, pouquinha coisinha que entrava. Aí ainda pra complementar, eu fazia xerox, currículo, coloquei plaquinha lá no portão, né? Pra ajudar, eu precisava de dinheiro. Então eu falo assim que o que me fez empreender assim, na marra mesmo praticamente, que eu digo, foi eu tenho um filho pra criar. Eu tenho fralda pra comprar, eu tenho tudo. E eu tinha 19 anos e essa foi... o norte, a minha direção, o que eu peguei, agarrei aquilo e falei, agora vai. Então, é isso. Muito legal. Basicamente legal, né? isso. Você comentou que você estava fazendo faculdade nesse momento. Alguma coisa a ver com... Não. Antes de eu ficar grávida, tudo, eu prestei Enem, daí consegui 100% de bolsa pelo SISU, então eu consegui 100% em qualquer faculdade. Porém, algumas faculdades não aceitam o SISU, né? E o meu sonho era cursar Direito. Aí a faculdade, que era... Na época, eu trabalhava... Na época, eu já tinha saído do banco, porque eu fiz 18 anos, né? Aí vence o contrato. E aí eu trabalhei um tempo na lotérica, pouquinha coisa. Saí da lotérica e eu voltei a ajudar minha tia num salão de cabeleireiro, que eu trabalhava junto com ela. E na época, eu ganhava R$300 por mês. Nossa. Trabalhava o mês inteiro e ganhava 300. O salão era pequeno, era o que ela podia pagar e eu aceitei e tudo bem. Começo, né? E aí eu ganhava R$300 por mês, eu falei, vou fazer o Enem e vou tentar, né? Fiz o Enem 100% de bolsa. Eu falei, cara, eu vou fazer Direito agora. E eu, assim, eu sempre fui muito desenrolada, então eu nunca dependi muito do meu... Tipo assim, mãe, você pode me ajudar a fazer isso? Mãe, era tudo eu. Desde sempre, desde quando mais nova, ia lá, arregaçava minhas mangas. Eu tinha independência. Eu no banco, saiu lá na escola, pra mim... que eu precisava... Saiu uma vaga para trabalhar no banco. Quem quer? Eu que queria trabalhar no banco. Fui lá, fiz meu cadastro, chamou eu para entrevista. Eu falei, mãe, me chamaram para fazer uma entrevista em tal lugar. Tá bom, eu fui. Quantos anos você tinha quando você entrou no banco? 14 para 15 anos. Aí, peguei o ônibus, fui para Americana, fui lá no CIE, fiz a entrevista, voltei e falei, mãe, agora é só esperar. Eu sempre fui muito desenrolada. E aí, quando eu prestei o Enem, consegui a bolsa... e eu ganhava R$300 por mês, eu falei, vou tentar, né? Fui na faculdade, ele falou, eu não aceito aqui. Eu falei, caramba, ele falou, eu consigo te dar 50%. Só que 50% eu teria que pagar R$600 ainda de mensalidade. Aí eu falei, eu ganhava 300, aí a minha avó na época, eu falei, eu inteiro os outros 300. Eu falei, vó, e os livros? E como eu vou chegar lá? E todo o resto? Só o custo da mensalidade. O pessoal acaba esquecendo. E aí eu falei, vó, não dá. Minha avó ficou super chateada na época ainda, porque ela viu que era um sonho meu e ela queria ajudar, e era o que ela podia ajudar naquele momento, né? E aí eu falei, vó, só pra mim não perder essa bolsa, vamos fazer administração. Porque acho que é o que todo mundo vai, vamos pra administração. Enfim, é isso. E é um campo que eu acho que depois você consegue abrir um leque muito grande, né? Exatamente. Aí comecei a fazer administração com 100% de bolsa, aí meus livros ficavam 250, meus 300 sobrava 50, eu inteirava, dava 50 pra minha avó e ela inteirava a minha avó. E era isso. Mas daí eu fiquei grávida do Heitor, eu passei muito mal a gravidez inteira. Então, aí eu falo que eu não aprendi nada na faculdade, porque eu mal ia. Eu não conseguia ficar na sala de aula porque eu tinha muito enjoo, aí o Rafael tinha que me buscar, sabe? Então, assim, o que você aprendeu de administração? Nada. Porque, assim, eu comecei a faculdade no segundo mês eu estava grávida. Foi logo no começo. Foi logo no começo. Logo bem no começo. Foi bem no começo. Então, e quando o Heitor nasceu, foi o que eu disse, as dificuldades estavam ali, eu não tenho. Nem pensou em voltar. Não pensei. E até hoje eu não penso em voltar para faculdade. Você aprendeu administração na prática. Sua empresa sobreviveu já tem 11 anos. Você fez a melhor escola de administração que empreendeu. Melhor, tem... Foi a caminhada, né? Que fez a gente chegar até aqui. Porque 11 anos num trabalho de artesanato são poucos que eu vejo assim que... E eu falo que assim, ó... eu gosto muito de conversar... Eu tenho bastante amigos que são empreendedores.
Na minha família tem a minha irmã que já fez bolo, cunhada que faz, sabe? Todo mundo trabalha. Minha mãe até hoje também trabalha. Minha mãe trabalha comigo hoje, trabalha para mim hoje. E ainda tem o trabalho dela paralelo, que ela continua fazendo renda extra. Ela é viciada, não consegue parar, tem que fazer alguma coisa extra. E também... A filha tem a quem puxar, né? No esforço. Ela fala assim pra mim, que eu tenho a cabeça, né, que ela queria ter. Porque assim, a minha mãe, ela tem... Eu tô com 30, vamos por 25 anos no meio do artesanato. Ela nunca conseguiu desenrolar a parte burocrática da empresa, a parte... Ela faz o artesanato, sabe? Ela faz aquilo acontecer. Ela é boa em executar, não em administrar. Não em administrar. E eu também nem sempre fui assim. Eu falo assim que eu nasci para vender, eu nasci para criar, que são as coisas que eu amo fazer, sabe? Assim, adoro. Eu falo, tem uma amiga minha, eu falo que eu sou viciada em trabalho. Ela fala, Bianca, o que você está fazendo? Eu sou viciada em trabalho, eu quero trabalhar. Eu durmo pensando em trabalho, eu acordo, tudo. Hoje eu consigo ter uma mente mais saudável em relação a isso. Nem sempre foi saudável. Mas quando eu comecei lá atrás, eu falo, gente, não tinha nada de papelaria personalizada, era muito pouco. Eu conhecia a minha comadre que fazia e eu. Daí entrei no Elo7, quase ninguém no Elo7 vendendo que eu vendia. Aí aprendi muita coisa no YouTube. Eu falei assim, eu nunca fiz um curso de designer gráfica. Eu faço e tipo, um cliente chega pra mim, você consegue fazer isso? Consigo. Eu entro no YouTube e ensina tudo, né? O YouTube ensina. O YouTube tem... Cara, é uma faculdade ali. Ali é assim, o lado negativo do YouTube é que se você for para um emprego formal, eles vão pedir um comprovante. Isso. Mas se ele te der um teste prático, então depende. Você não vai virar engenheiro e e advogado fazendo YouTube. Não, mas você pode... Mas qualquer outra profissão que não exige uma formalização assim, a maioria está aceitando. O que eu falo assim, é que normalmente as profissões, algumas, com exceção do digital, é que designer gráfico vai muito pro digital também, né? Então, a parte digital, beleza, eles pedem lá, cara, você sabe fazer isso aqui, senta aqui, monta aqui a planilha. Não quer saber do seu diploma, não. Mas, por exemplo, direito, você falou, não dá pra fazer direito no YouTube. Dá, você vai conseguir todo o conteúdo, você não vai ser só que você não vai nunca OAB. Nunca vai advogar, isso é verdade. Você nunca vai ser um advogado propriamente dito, mas às vezes vai dar apoio muito só para advogado formado. Sim, então... eu falo que o que vale muito no empreender é a vontade, a determinação e a constância. O artesanato, eu acho que qualquer ramo de venda, vamos supor, bolo, doce, esse ramo, vamos alinhar ao meu ramo de casamento e de evento, loja de vestido de noiva, salão de beleza, cerimonialista, o pessoal que trabalha com a papelaria personalizada como eu, convite, lembrança, casamento. Gente, é a constância, porque assim, vamos supor, você entra no mercado. Foi no primeiro ano que eu tive resultado? Não. Certeza que não. Terceiro, quarto, quinto. Eu colho frutos do meu trabalho há 4 anos. Foram 6 anos, tava legal, mas assim, há 4 anos, aproximadamente de 3 para 4 anos, que hoje eu consigo falar, hoje eu não... Tá legal. Hoje eu falo assim, antes eu completava um pouquinho para ajudar o Rafael, hoje nós dois dividimos. Tipo assim, eu e ele sustenta a família, eu e ele, é tudo eu e ele, tipo, não tem mais eu complemento a renda dele, não. Nós dois complementamos a renda um do outro e a gente tá vivendo a família, e eu falo assim, quero mais? Quero muito mais. Só que hoje, a Bianca lá de trás tá muito feliz em ver onde eu cheguei. Sim. Sabe? Tanto na empresa, no profissional, né, no desenrolar, no prático da minha empresa, né, no produto que eu consigo entregar, que antes eu olhava o de outras pessoas igual o meu, e eu falava assim, gente, aquela pessoa consegue vender aquela caixa por aquele valor. Sim, que é surreal, né? Eu achava um absurdo. Tem gente que paga isso. Um absurdo não, corrigindo o que eu disse, um absurdo não, eu falava, como ela consegue? Porque o artesanato, se você for colocar na ponta do lápis o faturamento do artesanato, vamos supor, eu gasto R$1 para fazer um convite, tá? E aí? Eu sei fazer o convite, eu sei fazer o designer, eu sei fazer tudo. O mesmo convite que você gastou, vamos supor, R$1, você vende ele a 8. Olha a margem de lucro que a gente tem no artesanato. Ela é muito alta. Só que quando a gente começa lá atrás, o que a gente faz? A gente barateia. Vai entrar no mercado. Vai entrar no mercado. Porque... Normal, qualquer profissional faz mas isso, esse né? é um ponto, assim, eu sou contador. E sempre tem esse debate no mercado, no mundo contábil. O preço para fazer o imposto de renda. Eu falo, gente, se a pessoa que acabou de abrir o escritório, ela pode ter 30 anos de mercado. Se ela cobrar o preço do maior escritório de contabilidade, ninguém vai contratar. Se a Coca-Cola custar o mesmo preço do Dolly, já tem Dolly ainda? Não sei. Ninguém vai comprar Dolly, vai todo mundo comprar Coca. Todo o mercado é assim. Para você entrar,
você tem que ceder de algum lugar. Ou você é um fora de série, que você começou bem do básico, o teu custo era baixo. Agora, ou você entra lá, eu sou foda, sou o Neymar dos convites. Beleza, e talvez um produto que realmente chama atenção, que vai desbancar e aí a turma vai estar disposta a pagar. Mas se for o mesmo preço do cara velho de nome... Então, mas aí eu falo assim que o ramo do artesanato ele tem que ser muito bem estudado. Porque quando eu comecei a tomar ciência de tudo, que a gente começou a precificar de forma certa o nosso artesanato, a gente começou a entender o que englobava, né? Tipo assim, uma caixa, o nosso forte lá no ateliê, hoje a gente vende as caixas de kit toalete, né? Que é aquelas caixas de banheiro, que ficam lá para os convidados que têm uma dor de cabeça, tem lá medicamentos, primeiros socorros, higiene, então tem ali. Era a nossa maior parte de venda, na verdade, até hoje, 70% das nossas vendas são de kit toalete. Legal. E aí, o que acontece? A gente colocava lá, a gente comprava o papel, o lacinho, o produto, a fita, né? 50% em cima. Esse 50% vezes 2 é um problema. Aí, eu tinha feito um curso antes, porque assim, eu acho que eu preciso voltar um pouquinho. Quando eu comecei a trabalhar no artesanato, desenrolou esses primeiros anos ganhando muito pouco. O Heitor estava com uns 3 anos, mais ou menos, que eu fui morar na casa do Rafael, porque minha mãe teve que sair da casa dela, porque ela pagava aluguel, e ela foi morar no fundo da casa da minha avó e não cabia a família inteira. Porque era minha mãe, meu pai e eu tenho 3 irmãos. Nossa. Aí era mais eu, o Heitor e o Rafael, que praticamente morava lá. E aí minha mãe foi morar no fundo da casa da minha avó, 2 cômodos. Aí eu falei, vamos. Daí fui morar com o Rafael. Aí eu montei o meu ateliê na casinha do cachorro. Que eu não tinha onde montar, né? Aí minha sogra falou, Bi, tem aqui a casinha do Bob, que ainda deixa lá a casinha do Bob. A gente deixa o Bob desse lado. E aí você fica desse lado. O Bob. Tranquilo, o Bob foi o meu melhor companheiro. Ele foi muito bom. O primeiro assistente. Cara, muito bom. E, gente, era o que eu tinha e eu não podia abandonar aquilo. Sim. Na época, era pouco, mas o pouco eu conseguia fazer. Trazia já complementar. E aí, acho que foram 4 anos que eu fiquei morando com a minha sogra, o negócio começou a crescer. A cor. Crescer, e eu olhava, né? Eu falei, meu Deus do céu. E na época ainda era tudo por e-mail ou pelo chat da Elo7, não tinha WhatsApp, né? Ou as clientes ligavam no fixo da minha sogra. As coisas de ligar que eu nem sei como faz mais hoje. Ligava isso, e era uma tortura ficar atendendo o telefone. Você tinha que atender o telefone, anotar o pedido da cliente, e aí às vezes a cliente tinha falado que queria fita rosa no telefone, eu anotei azul, ou vice-versa, como que eu ia provar para a cliente que eu tinha, né? Mas enfim, desenrolamos essa parte aí. E aí eu vi que estava crescendo, eu falei, gente, eu preciso de alguém para me ajudar. Tanto quanto o Heitor estava na creche já, com 1 aninho eu coloquei ele na escolinha, aí ele ia para a creche o dia inteiro, e eu contratei a minha... Quem que foi a primeira? Passaram tantas funcionárias. Foi minha irmã que começou primeiro a ajudar eu. Ela estudava de manhã, saía da escola e ficava meio período me ajudando. Recortava, dobrava, colava enquanto eu imprimia. E aí cresceu mais um pouco. Aí de noite minha sogra me ajudava. A gente sentava na sala para assistir novela e ia montando as embalagens, fazendo todos os pedidos que eu precisava entregar. E aí, nessa época, não tinha carro. O Rafael trabalhava o dia inteiro, ele trabalhava com carro. Gente, simplesmente eu pegava os pacotes. Minha sogra tinha umas sacolona de mercado, colocava todas as caixas dentro, ônibus. Ia no correio, levava mercado, despachava tudo. Até que eu encontrei um pessoal, que foi quando eu comecei a caminhar e crescer e ver que aquilo tava dando frutos, né? Aí o pessoal do correio começou a fazer coleta pra mim. Eu achei o pessoal do correio e aí começou a fazer coleta pra mim. Graças a Deus, Mas assim, como que eu falo? Eu falei, era tudo muito novo e eu fui aprender. Gente, eu fui literalmente aprendendo na marra. Tipo assim, eu vi aquilo. E agora, como que eu faço isso, né? O correio, eu tenho que fazer o correio. Tem que fazer isso. E foi. E tem muita coisa assim, acho que eu passei por isso quando eu abri a empresa. Tem muita informação que é tão... Hoje, você fala assim, nossa, é tão simples, mas não tá claro. Você chega no correio... Quando chega no correio, você fala, eu quero despachar. O cara vê que você chegou com uma caixa, quanto tempo demorou para você descobrir que eles podiam coletar? Não tem um profissional que... Por que você... Ninguém faz pergunta. Você quer despachar? Tá bom. Ninguém vai falar. Você vai lá todos os dias e Não, se liga, então, o pessoal do correio, eu lembro que eu fiz amizade com eles, fiquei anos, né? Fiquei amigos, fiz lembrancinha pra moça do correio, sabe? Porque eu ia todo dia quase lá. E aí, uma vez eu vi a moça chegando com um monte de caixa e deixando lá no cantinho e saiu. Eu falei, como assim, gente? Como assim? O que você tá fazendo? Eu falei, eu não posso chegar e deixar o meu ali? Não, o dela é logística reversa. Logística reversa? Que é isso, senhor?
Aí que eu fui atrás de entender que eu podia, né, direto pelo correio, Fazer um cadastrinho ali. E ainda o meu, como eu trabalho com uma agência franqueada, eu não precisei nem fazer um cadastro direto no correio, né? Eles faziam faturado e depois eu pagava eles todo mês. Então isso me ajudou muito. Aí, quando eu comecei a aprender mais, né? Fui aprendendo um pouquinho dali, pegando. Contratei a minha irmã pra me ajudar, daí minha irmã saiu, daí contratei a minha prima pra me ajudar depois. E foi, mas aquele trabalho fazia tudo com muito carinho, muito caprichado, já tinha muito feedback positivo. Tudo que eu entregava, meus clientes gostavam. Ai, via isso. Voltava, encomendava mais. Recomendava outras clientes. E aí foi indo. Chegou um tempo que eu fiquei estagnada naquilo, sabe? E aí a gente começou a construir, eu e o Rafael. E aí começou a entrar bastante dinheiro. Só que aí eu comecei a achar que o dinheiro todo que tava lá era meu. Eu ganho 10 mil reais por mês. Rica. Vendia 5, era 5 mil reais meu. Aí foi, gente, sem brincadeira. Acho que o Heitor tava com até os 7 anos do Heitor, mais ou menos, foi assim, até que veio a crise dos caminhoneiros. E eu vendia o almoço para comer a janta. E eu falei, meu Deus, entrou a crise. Cliente cancelando o pedido, cancelando. Ó, não vai chegar pro meu casamento. A rodovia tá parada. O que eu tinha que fazer? Devolver o dinheiro da cliente. Nossa, e o duro que você já trabalho parte já tinha até feito, às vezes. Tinha trabalho que estava começado. Eu lembro que eu tinha feito, tem uns envelopes que eu faço, que é de lágrimas de alegria. Uns envelopinhos que vai o lenço e aí você entrega pro convidado na cerimônia. Se chorar, seca as lágrimas. Lágrimas de alegria, muito bom. E eu lembro que eu tinha feito muito, sabe? Tem cliente que encomenda 300, 400, que é para dar uma para cada convidado. Já cheguei a fazer 700 lágrimas de alegria para uma pessoa só. E eu lembro que nesse dia eu tinha feito muitas lágrimas. E a cliente ligou para mim e ela falou, Bia, não dá, tá tudo parado a rodovia. Meu casamento não é nesse final de semana, é no outro e não vai chegar. Eu preciso do meu dinheiro de volta. Pronto, essa é a lei do consumidor. E onde que era essa cliente? Eu não vou lembrar se era São Paulo. Ah, mas não era próximo, não. Dava... Na verdade, eu sempre vendi 100% online. Nunca tive loja. Sabe, assim, retirar. Não, sempre foi online. A pessoa encomendava pelo Elo7 na época e eu mandava pelo correio. Tinha um cliente ou outro que eu vendia pelo Facebook que ia retirar em casa, mas era muito pouco. E a maioria dos clientes fora da sua cidade, fora de Santa Bárbara? Fora, já vendi para Portugal, já vendi para os Estados Unidos, já vendi, já fiz venda até internacional. Já exportando. Já fiz. Mas assim, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Minas. Essa internet quebra completamente, né? A questão da barreira. Ultrapassa qualquer coisa. Quebra. Eu ainda na minha primeira venda internacional que eu mandei pra Portugal, eu falei, gente, eu me achei o máximo. Eu falei, gente, vendi pra fora do país. E a mulher me encontrou pelo... Era uma brasileira mesmo? Ela era brasileira. Ela me encontrou pelo Elo7, né? Mas foi muito legal. E daí eu tive que ir no banco, porque daí ela fez uma... Comercial invoice. Isso, daí eu tenho que ir lá na caixa com uma nota. E aí eu achei o máximo, porque quando eu trabalhava na caixa, a pessoa física até um tanto que ganhava, atendia lá embaixo. E aí tinha os caras ricos que subia tudo lá em cima. Aí eu cheguei na caixa, voltei como posso ajudar, né? Que eu era posso ajudar, porque eu era a adolescente aprendiz. E eu voltei e fiz oi pros meus amigos que ainda estavam lá e subi a escada. Mal sabia que era uma venda de 150 reais. Não importa. Não importa o que eu fui fazer lá. Valor, é pra onde vai? Eu falei, gente, foi um sarro. Eu falei, essa sensação de subir, né? Coisa boba, mas na época a gente se contentava com pouquinha coisa. Mas fiz essas vendas internacionais. Aí essa cliente cancelou essa compra dela e não só ela. As clientes que eu não tinha feito ainda pediu devolução de dinheiro. As clientes que iam comprar não compraram. E aí eu tive que devolver o dinheiro. E hoje você trabalhava nessa época como era? Tipo uma entrada 50%, 30% e o restante... Geralmente era tudo... Eu nunca tive problema com isso. Meus clientes depositavam 100%. Legal. O Elo7 é uma plataforma muito transparente, segura, sabe? Minha bastante. E a gente não consegue apagar as avaliações. Então, se você tem um bom posicionamento... Eu não tenho nenhuma reclamação no Reclame Aqui. São 11 anos, sem reclamação. O Elo7, você não consegue apagar as avaliações. Tá tudo lá. Não, tá tudo lá. Se alguém quiser ver a Bia Personalize, vai lá nas avaliações. Se tiver uma reclamação, vai aparecer lá atrás. Vai aparecer. Já tive. Você vai ter que dialogar com a pessoa para ela... Já dialoguei, porque eu falo assim, todo mundo sabe o que é um bom trabalho, né? Lá no ateliê a gente sempre sabe o que a gente faz. É um bom trabalho, a gente entregou o nosso melhor, beleza. Não tem como agradar todo mundo. Tem cliente que não gosta. Gente, é muito raro, sem brincadeira. Eu não tenho nem noção de quantas vendas eu já fiz, porque foram muitas. Mas sim, tem uma ou outra, Bia, não gostei. Eu entro em contato com esse cliente e falo, o que eu posso fazer pra você gostar? Aonde que, né?
Eu não gostei disso. Onde eu errei? Inúmeras vezes. Eu prefiro um prejuízo financeiro do que um cliente insatisfeito. Já aconteceu, sabe? E é cliente que volta. É cliente que me recomenda depois. Já teve vezes, sabe, de acontecer. A gente lá na ateliê, a gente tem muito problema com paleta de cor. Daqui pra frente, a turma tá inventando cor. A Pantone que me ajude, porque eles inventam umas cores. E aí essas cores fogem da tonalidade. Vamos por dourado. Qual dourado? Qual tom de dourado? Marsala. Que antes era só o vinho que existia. Que existia essa cor. Você tá de Marsala. Tá de Marsala. Tô chique. Você tá de Marsala. Aí agora tem o fúcsia, azul Serenity. Gente, Bom, e aí né? o que acontece? Eu mando um designer pra minha cliente, mando lá pra ela, e ela vê o designer pelo computador dela. No meu celular vai estar de uma cor, Sim. no computador dela de outro, no meu de outro. Na televisão de outro? E aí vai. Só que Na eu impressora deixo elas muito cientes disso. Quando eu mando o layout pra cliente aprovar, eu já mando uma carta para elas informando que tem uma pequena variação de cor. Lógico que se a cliente comprou amarelo, eu não vou enviar azul. E é isso. Mas a tonalidade próxima vai ter. E os nossos problemas foram esses. Tonalidades. Eu encomendei azul Tiffany e veio azul celeste. Entendeu? Se você perguntar para um homem, ele vai falar que é a mesma cor, né? E eu sempre falo. Claro. E aí o que acontece? Eu geralmente, essas clientes que eu sei que vai dar um trabalhinho em relação à cor, o que eu faço? Eu vou lá e explico pra ela, ó, tem essa paleta, eu vou fotografar ela, vou fazer um vídeo, mas mesmo assim o vídeo sai diferente. É porque depende muito do aparelho da pessoa, né? Mas já Você teve. tem que fazer o vídeo e falar assim, qual é o teu aparelho? Você começa a não, aí não dá. Não tem. É o que eu falo. Mas não tem. E aí, eu falo, e os problemas que nós tivemos não foi tipo assim, por produto... Qualidade. Por qualidade, não. Sobra mal feito, orelha no papel. Não. Já tivemos problemas de faltou peça, que a gente manda, porque eu falo assim, ali, sem brincadeira, no pós-pandemia, eu com as meninas que eu tenho hoje, eu tenho uma sócia e mais 3 funcionárias que trabalham lá com a gente. Eu com as meninas chegava a mandar 60 pedidos por semana. Caramba, é um bastante. número muito grande, sabe? Assim, era de 40, 50... O pós-pandemia todo mundo queria muito rápido, então eu fui e lancei um monte de coisa pronta entrega. Os casamentos ficou tudo parado e daqui a pouco choveu o casamento, né? Foi um ano surreal. Mas voltando lá do caminhão ainda, e aí o que aconteceu? Eu quebrei, gente. Eu olhei pro saldo da minha conta, eu não tinha dinheiro para pagar as despesas de casa, eu não tinha dinheiro para comprar material para confeccionar o produto daquele cliente, eu não tinha dinheiro para pagar o frete do pedido que já estava pronto. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu achei que era rica. E não era. E eu falo que hoje é um conceito que eu sigo muito como lema de vida, e eu sempre falo para todo mundo que empreende. É melhor uma empresa rica e um dono pobre do que um dono rico e uma empresa pobre. Hoje a estrutura de uma empresa, por isso que eu falo, hoje quando um cliente chega até na minha empresa, eu tenho estrutura, sabe? Eu tenho um maquinário, eu tenho funcionário. Se eu ficar doente, alguém vai fazer o meu trabalho. A empresa não para. Não diminuindo quem tá começando agora. Tem muita gente que começa que é só ela, a força de vontade e o trabalho, igual eu comecei lá atrás. Você começou, exato. Entendeu? Mas eu falo assim, hoje eu consigo cobrar o preço que eu admirava, que eu falava, meu Deus, eu consigo cobrar esse preço hoje. Talvez mais, sabe? Eu consigo chegar nesse preço pro cliente. E meus clientes compram. Sim. Sem brincadeira. Desconto a gente dá, né? Quando pede. A negociação. Mas a gente faz a negociação com o cliente. Mas, gente, eu vou sem brincadeira. É bem pouco, viu? As minhas clientes vêm, elas amam, tipo... porque o produto é um nicho também de produto que a pessoa que tá gastando com o casamento... Porque, assim, eu imagino que... Não achei sem dó. A pessoa que está buscando você, ela quer algo único. Não é? Ela quer algo único. Então, você, pelo que você está me passando, você faz um tratamento bem personalizado. Gente, você bate um papo com a pessoa. Então... e uma coisa que foi depois que eu cheguei nesse patamar aí que eu não tinha mais saída, eu fui pro meu marido, eu falei, Rafael, o que eu vou fazer? Ele falou, Bi, não tem como eu te ajudar. Ele falou, vamos esperar mais uma solução, vamos, né? E eu fiquei orando pra Deus, eu falava, Jesus, da onde vai sair dinheiro? Aí o meu cunhado, que é empreendedor, ele falou, a Rafa tá desempregada. Quanto você quer de metade da empresa? Que ela entra de sócia, a gente quita isso daí e a gente começa a trabalhar certo. Porque o meu cunhado, eu falo que ele sempre foi o admirador do negócio, do nosso negócio, do meu e da Rafa. Ele fala, o negócio seu tem muito potencial. Fã número um.
Ele olha assim, ele fala, gente, tem um mercado que tem potencial. Ele sempre foi muito assim pra gente, sabe? Incentivador. Muito incentivador. Legal. No entanto, que ele chegou, quando eu com a Rafane pensamos nessa possibilidade, a Rafane não via. Ela falou, não vai dar certo. A gente é cunhada, vai ser sócia, vai dar briga, não vai dar certo. E eu também fiquei com receio. Porque assim, eu sempre fui dona do meu negócio sozinha. Eu ia ter alguém dando pitaco. E assim, você tem algo muito simbólico que a empresa nasceu junto com o teu filho, né? Então é como se fosse... É um filho. Eu falo, a Bia Personalize é uma filha pra mim. É uma coisa, é surreal, gente. Eu falo assim que às vezes quando eu tô entre amigos conversando, eu falo que eu me emociono com tudo que eu passei, né? E as pessoas... História. E eu falo assim, ninguém imagina o tanto... Gente, eu passei noites acordadas, trabalhando. Rafael trabalhava em escala das 3 da meia-noite. Quantas vezes ele chegou do trabalho? Eu tava trabalhando na mesa. Aula dobrando papel. E não era tipo, eu tinha dia que ia dormir 2h30, 3 horas da manhã. Aí, nessa época... falar uma coisa, mas ela, bastante vezes também, uma das coisas que ela entrou de sócio com a minha irmã, foi por causa que antes eu tentei ser sócio dela. Teve essa também. Porque uma aqui juntou dinheiro, juntou relacionamento, tudo junto ali, e uma achava que tinha que fazer uma coisa, outra tinha que fazer outra. Não deu certo. Acho que foi 3 meses de sociedade. Ou sai da sociedade. Ou casamento ou a sociedade. Da primeira vez, porque da primeira vez não foi... 2 vezes também, antes de se quebrar com a garrafa, eu ajudei ela 2 vezes, ele está gastando dinheiro que não é seu. E eu não escutava, eu era rica, né? Você acha que esse dinheiro todo seu? Não é, vai chegar uma hora que vai dar dor de barriga. Aprendeu na dor, né? Na dor. Mas aprendeu. Ela aprendeu. Mas o segredo de eu aprender, eu não mexo mais com dinheiro. Não posso, não sei. A gente tem que aceitar isso. Eu não sei trabalhar com dinheiro. Não sei. E se eu um dia, vamos supor, precisar administrar a Bia Personalize de novo no financeiro, eu acho que eu afundo ela de novo. Porque eu tenho uma compulsão por... Consumo? Porque eu acho que ali é meu. E aí eu vou comprar. Então, mas eu acho muito valiosa essa tua experiência, porque você já desconectou, você reconheceu. Eu reconheci, eu não. E agora quando você... Não sei o que vai acontecer com a tua empresa. Espero que tenha muito sucesso, mas vamos supor que a tua sócia saia hoje e o financeiro fica... Hoje ela cuida do financeiro? Financeiro. E você não tem uma pessoa, mas como você já tem essa experiência... Eu jamais vou voltar para aquela área. Você vai contratar alguém. Vai colocar alguém. Eu vou colocar alguém específico. Nem que, não sei, ou você chama um não é a sua sócio... especialidade. Não é. E muitas empresas, elas quebram de fato, porque o dono, ele tem esse sentimento de que o que é da empresa é meu, porque se esforçou, porque virou noite, tudo é meu. E não é. E só que ele não reconhece. E aí quando ele reflete sobre isso, é quando a empresa já não tem mais foco. Essa mensagem que você trouxe, que você falou assim, a empresa rica... Sócio pobre é melhor. É a melhor coisa que tem. Eu costumo usar mais ou menos isso, mas empresa saudável, família saudável, financeiramente eu digo. Se você tira tudo da empresa, aí fica para você que está ouvindo e assistindo a gente aqui. Se você tira todo o capital da sua empresa e bota no seu bolso, é o que aconteceu com ela. Agora, se a empresa tem caixa, você pode passar por um momento de crise que por um período você sustenta. E aí o cara fala, mas eu vou deixar minha viagem, vou deixar de trocar meu carro. Sim. Bom, se você deixar de fazer isso, você vai continuar podendo trocar de carro mais pra frente. Se você não fizer, você não vai trocar de carro nunca mais. É a questão da paciência. E eu falo assim que... É longo prazo. Veio um aprendizado muito grande pra mim, porque assim, eu passei muita dificuldade nesse período. Meu filho estudava em escola particular, a gente teve que tirar. A pancada valeu a pena, porque eu tive que aprender. Só que eu aprendi, vamos supor, se for ver, eu só aprendi porque eu não tomo mais conta do dinheiro. E eu aprendi que eu não posso, é uma coisa que eu não consigo, foge do meu nicho fazer isso. Eu não gosto de mexer com dinheiro, porque eu não sei. Eu gosto de vender, eu gosto de criar, eu sou muito criativa, comunicativa. E aí vai. Aí meu cunhado chegou com essa proposta, vamos ficar sócia da Rafane, né? E aí vocês duas trabalham junto. E aí, beleza, começou eu com a Rafane comprou por 5 mil reais a minha parte, porque eu precisava pagar as contas. Ela pegou esse valor de 5 mil e eu paguei conta minha pessoal, arrumamos toda a questão financeira da loja, né? Zero. Vamos começar de novo. Eu falo, a Bia Personalize, ela renasceu nesses últimos 4 anos. Entrou na UTI e saiu. E saiu, foi literalmente isso. E aí, o que aconteceu? Eu e a Rafane, a gente separou as funções, né? Hoje, a Rafane, ela cuida do financeiro, da parte fiscal, né? Que hoje nós não somos mais MEI, a gente é ME. Legal, então, cresceu. Sim, a gente tem a parte fiscal da empresa, que ela também
toma conta e o vendas. Fica nas vendas também, estoque. Então, é uma coisa que a gente faz muita coisa, nós duas. Estoque, compra de material, pedido. Eu também fico na parte de designer, ajudo ela a vender. A parte da operação da produção, busca de material, para buscar material. E eu tomo conta da produção. A Rafa, hoje, ela trabalha home office. Ela fica da casa dela, porque o trabalho dela ela consegue fazer de lá. E aí a gente fica na produção, no ateliê. E aí quando ela entrou, a gente fez isso, gente. A gente reestruturou a nossa forma de pensar em relação ao ateliê. O meu cunhado ajudou muita gente. Ele falou, ó, vamos supor, vocês vão determinar um salário. Vocês vão ganhar X por mês. Se vocês venderem o triplo, o quádruplo, vai ficar guardado. Vocês vão separar o que é material, o que é isso, o que é aquilo. Chegou o final do ano, vocês fazem uma divisão de lucro. E é o que a gente faz até hoje, sabe? A gente tira o nosso salário por mês e é muito certinho, gente. Eu falo assim que eu nunca imaginei que a gente tem as meninas que trabalham pra gente hoje, salário legal, sabe? Assim, a empresa rodando, maquinário, Investiu em equipamento. Investimos em equipamento, em mão de obra. Eu trabalhava em casa. Quando eu saí da casa da minha sogra, eu montei um ateliê no quarto do meu filho e aí as meninas trabalhavam na mesa da minha cozinha. Então a Bia Personaliza era na minha cozinha. Tinha 3 pessoas trabalhando na mesa da minha cozinha e eu trabalhei. Primeiro eu trabalhava no quarto do Heitor e depois eu fui pra lavanderia. E aí o Rafael cobriu o telhado lá e fez o meu ateliê ali. Faz parte, o crescimento é assim. E aí a gente foi indo. E aí, gente, sem brincadeira, o negócio foi. Depois que a Rafa entrou comigo, que a gente separou tudo certinho, ela é muito metódica, então assim, o trabalho muito detalhista, não pode ter erro, sabe? Ela é assim, ó. Então ela manda tudo certinho pra mim. Eu faço a criação, sabe, foi um negócio que foi fluindo. A sociedade em si, nos primeiros anos, foi difícil, porque ela é geniosa, eu também tinha o meu jeito. Teve vezes que a gente discutiu, mas hoje, gente, sem brincadeira, tá? Cada uma sabe o que tem que fazer, porque no começo eu ensinava ela, e daí eu ficava com aquela sensação de tô sendo mandada, sabe? Mas depois cada uma eu acho que entendeu o que de fato tinha que fazer, e hoje flui, que é uma beleza. Sabe, a nossa empresa tá crescendo, tá evoluindo bastante. Eu trabalhava em casa, aí na época da pandemia, que chegou a pandemia, que eu falo que foi o auge, eu falei que eu consegui sustentar uma empresa de eventos por 1 ano e meio, com um funcionário. Trabalhava eu, a Rafa e a minha mãe na época comigo. Eu não precisei dispensar minha mãe, as encomendas diminuíram, só que a gente tinha um pouquinho no caixa ainda. A gente não pegamos divisão de lucro nesse ano, não precisamos fazer empréstimo. Só que esse ano da pandemia a gente não pegou. Lucro, não teve divisão de lucro, sim, mas o salário estava ali. Mas a empresa manteve saudável. A gente atendia pouco, porque o que eu fiz? Quando chegou a pandemia, eu falei, eu vou ter que vender para essa noiva, porque ela vai casar um dia. Ela vai casar, então eu tenho que vender. E daí eu batia na tecla, você vai casar ainda, né? A gente está nesse período de pandemia, mas quando voltar, você já vai estar com o seu produto na mão, porque a hora que voltar, vai voltar todo mundo. E foi o que aconteceu. E aí vai ter uma enxurrada de pedidos. Uma enxurrada. Eu recusei inúmeros pedidos. Caramba. Inúmeros pedidos. Por conta, Bianca, meu casamento é sábado, a noiva na quarta. Fiz muita loucura no período pós-pandemia para eu conseguir atender todas as minhas clientes. Eu não gosto de falar não. Tem cliente que... Eu tenho uma cliente minha que ela encomendou umas coisas e daí o buffet não mandava o cardápio, aí foi estendendo. Na segunda-feira do aniversário, o aniversário era no sábado, eu tava fazendo as coisas, ela pagou o motoboy, mas assim, não foi por questão minha, ela não tinha as informações que eu precisava para desenvolver. E eu peguei, porque assim, se eu não fizesse, ela ia ficar sem. E ela fazia questão. E eu, de vira e mexe, eu faço essas loucuras, sabe? Daqui eu preciso dar uma parede, mas vira e mexe. Bianca, eu me esqueci disso, me socorre. Vamos lá, vamos socorrer, sabe? É um diferencial, querendo ou não, né? Então, eu, na verdade, a gente trabalha com agenda, né? Você comprou hoje o seu produto, a gente vai entregar em torno de 20, 30 dias depois da sua compra. Porque como é um produto personalizado, né? Tem toda... Então, tem a espera, que são as clientes que já compraram antes. A gente tem um limite que a gente coloca por semana na agenda, que é o quê? É um limite que as meninas, damos conta de produzir. Se sobe muito, o que a gente faz? A gente contrata mais funcionário, a gente compra mais. Mas, assim, o fluxo que a gente tem hoje, que é alto, comparado... Eu vendia, há um bom tempo atrás, eu vendia 30 pedidos por mês, um por dia praticamente. Uhum. Hoje a gente vende uma média de 20 a 30 pedidos por semana. Nossa! Então a gente consegue, em quadro de funcionário que a gente tem, eu, a Rá, a gente consegue administrar, ó, nessa semana, fechou essa semana, fechou a semana que vem, com no máximo 30 pedidos por semana pra gente fazer. Aí, dentro desses 30, às vezes eu consigo mais
mais um 30%. Tem uma margenzinha, uma às vezes margenzinha. um pedido menor. E aí eu tenho o pronto entrega, que foi uma coisa que eu aderi no pós-pandemia, para as noivas de imediato, que elas precisavam. E aí eu tenho o pronto entrega. Ó, você precisa disso, eu tenho esse modelo pronto entrega. Kitzinho. Porque a gente comprou hoje, eu mando amanhã. Comprou hoje, eu mando amanhã. Às vezes, dependendo se ela comprar cedinho, eu mando no mesmo dia. Tava pronto, sabe? Essa bela sacada. Sim, criou um produto específico para atender a demanda. Perca um pouco da Personalização. Mas a cliente vai ter a qualidade, vai ter o produto ali. E elas gostam, elas fazem questão de ter. E eu falo que é um diferencial, é muito legal. Assim, a primeira vez que eu cheguei num evento que tinha kit de toalete, nossa, achei o máximo. Eu falei, nossa, que da hora, você vem aqui, qualquer coisinha que você precisa, tá ali. Tem muita gente que fala que não é essencial. Fiz um Reels esses dias no meu Instagram, uma chuva de mensagem de gente que gostou, que amou, que queria encomendar, que isso e aquilo. Teve uma pessoa que escreveu desnecessário. Beleza, é a opinião dela. Exato. Né? Curti lá o comentário dela. E uma outra que também comenta, mas assim, de inúmeros comentários que eu tive lá, gente, a opinião de cada um. Todo mundo. Não dá, é o que a gente fala. Mas assim, e o kit toalete, a gente fez isso. No pós-pandemia, a gente investiu em pronta entrega. Porque antes da pandemia, eu fazia o quê? Vamos comprar, porque você vai casar. E a hora que você for casar, todo mundo vai casar. Então vamos fazer. Daí eu fiz boleto parcelado. Sabe assim, tipo, a cliente, ela comprou hoje, mas ela ia pegar daqui a um ano. Porque daqui a um ano ela ia ver... Você já tá garantindo uma renda futura. A cliente, ela comprava agora, e daqui um ano ela ia ver quando ia ser a data do casamento dela. Porque cancelou tudo. Então eu ia entregar daqui a um ano, fazia em 10 no boleto dela, 12. Só que tinha que estar pago até o dia do envio. Sim. Na verdade, eu emitia boleto, que é depósito por boleto, né? Sim. Só que a cliente tinha aquele compromisso. Porque tem gente que não consegue guardar o dinheiro. Eu vou guardar o dinheiro e depois eu compro. Não, a pessoa tem que ter a conta para pagar. Se o dinheiro estiver na conta, ela vai gastar com outra coisa. Então eu emitia os boletos, ela sabia que ela tinha aquele boleto para pagar. E aí foi o que sustentou a gente no período da pandemia, foi esse, você vai casar ainda, então vamos encomendar, não deixa para depois. Aí quando passou a pandemia, a gente entrou com os pronto entregas, eu tive que contratar mais uma funcionária, aí depois mais uma, então a gente ficou com 3 funcionárias na cozinha da minha casa. Chegava de sexta-feira, a gente terminava a produção, pilha de caixa assim na minha cozinha. Eu nunca saía do trabalho. Suave você, né? Eu nunca saía do trabalho. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Verdade. Sabe, crise de ansiedade, entrei com um quadro de depressão por conta de porque eu falo que olha que doido que é a cabeça da gente que empreende, né? Eu falo que não para um segundo. Quando eu tava lá lascada, eu ficava desesperada porque eu não vendia e eu precisava vender. Muito. Aí eu tava vendendo horrores, eu ficava desesperada porque eu tava vendendo horrores. Eu falava, gente, como assim? Né? Números que eu jamais imaginei. E teve vez de eu olhar o saldo da conta, sabe, chorar de alegria. Eu falei, gente, como assim? Como assim? E fruto do meu trabalho, de onde começou? Eu escutei muita gente falar pra mim assim, você faz esses papelzinhos? Esses papelzinhos. Você tá trabalhando com aqueles papelzinhos ainda? E às vezes eu acho que a margem do meu sucesso é por conta disso. Tem muita gente que acha que eu ainda faço papelzinho. As pessoas que precisam saber que eu faço papelzinho, sabem que eu faço papelzinho. E as pessoas que precisam saber que eu trabalho com artesanato, com confite, com experiência do casamento. Essas pessoas eu preciso que saibam. Casamento, mas tem outros eventos. Os eventos corporativos, festa de 15 anos, aniversário. Então eu falo assim, que o que eu quero é que o meu trabalho, o meu potencial de entrega chegue para o cliente que eu preciso. Perfeito. Porque tem muita gente até hoje que acha, é a Bianca que faz papelzinho. Você vende para quem enxerga valor no seu produto, no meu produto. Seu trabalho. Não é todo mundo que vai enxergar, né? O mercado é isso, acho que para todos. Para todo mundo. E a gente entende e tá tudo bem. No entanto, que teve uma vez, quando o meu negócio começou a prosperar, mesmo eu sem saber administrar o dinheiro, né? O Rafael construindo, eu paguei todos os móveis da minha casa, sabe? Eu paguei os móveis, eu ajudei ele na parte da construção, tipo, contas altas, que eu jamais imaginei. Sim, construção que a gente ia pagar. No entanto, que quando a gente foi para nossa casa, a gente contratou a designer, né? Depois o moço foi lá medir as coisas para fazer os móveis, né? E eu achei tudo lindo, né? Gente, aquele painel grande. Sabe que a nossa casinha hoje é a casa dos sonhos, a gente lutou e tem a casinha que a gente queria. E aí o moço do móveis mediu tudo lá, foi o Rafael, pode fechar. Eu olhei pra ele e falei, como assim? Você vai pagar? Você precisa de motivação? Aí ele foi lá, 30 cheques. Eu paguei, sabe?
No entanto, que uma vez uma pessoa falou pra mim assim, você ainda faz aqueles papéis, você trabalha com aqueles papelzinhos, né? Dá dinheiro? Eu falei, essa pessoa merecia essa resposta. Eu não gosto de... Às vezes eu falo, deixa a pessoa achar mesmo, sabe? Eu falei, eu paguei, eu ajudei meu marido a construir a nossa casa com meus papelzinhos, sabe? Aquela pessoa precisou daquela resposta. Sim. Porque o artesanato, ele não é bem visto assim por todo mundo. É a questão do papelzinho. E normalmente ele não é bem visto por pessoas que não compram, então... dane-se. Não faz diferença pra mim. Mas tem pessoas que precisam vir, eu concordo. Eu acredito que todo negócio tenha um potencial, todo. Faz o bidu na sua casa, você pode virar uma franquia que vende bidu pro país inteiro, se seu bidu é bom. Sacolé, sorvetinho, Chup-chup. Vocês não conhecem assim? Bidu, geladinho. E aí eu falo, é o quê? É a constância, é a determinação. O que move muito a minha pessoa desde sempre no meu negócio é a fé. Eu tenho muita fé no meu negócio, fé em Deus, que Ele tá sempre comigo, me ajudando na caminhada, sabe? Não deixando eu desanimar. Inúmeras, eu falo assim, que é o meu parceiro de conversa em relação tanto à minha empresa quanto à minha vida é Deus. E Ele me dá direção em tudo. Até hoje, tudo que eu entreguei nas mãos dele, Ele tem realizado, gente. Quando eu trabalhava lá em casa, tem um salão próximo da minha casa, uma sala comercial, e eu passava ali, eu falava, um dia eu vou abrir o meu ateliê ali, um dia eu vou abrir. E aí a gente começou a trabalhar lá em casa e não dava mais certo, não cabia, e foi entrando dinheiro, aí eu conversei com a Rá, o André, que ajudava bastante a gente ainda, na época o estoque do ateliê era no meu banheiro. No meu banheiro. Você já imaginou o meu marido? Como ele ficava feliz? Ele tava feliz, porque... A casa tava paga? Tava tudo pago, mas assim, começou a ficar incômodo, gente. Não dava. Fica. Não dava. Às vezes eu acordava doente, minhas crianças não estavam, minhas funcionárias estavam lá cedo, né? Que elas entram às 7. E não tinha casa, não tinha, porque eu comecei a dar... Mas tudo fez parte do processo, né? Foi. Eu falo que isso foi muito grandioso pra mim. Todo esse processo. Estar onde estou hoje foi por conta disso. Se eu não tivesse começado lá na casinha do Bob, entendeu? Não teria nada disso, gente. Não teria. A casinha do Bob é fantástica. A casinha do Bob, eu falo. E eu falo, eu não tenho vergonha, sabe? Para qualquer pessoa que eu converse em relação, eu não tenho vergonha. Eu comecei muito do baixo, trabalhando na casinha do cachorro. E aí eu e a Rafa fizemos uma reunião junto com o Rafael, com meu cunhado, que eles participam sempre junto. O conselho eles são os nossos conselheiros. Aí a gente começou a ir atrás de lugar para lugar. E a gente tinha visto um outro lugar. Eu falava, aquele salãozinho, aquele salão eu sonhei com aquele lugar. E aí eu sei que a gente foi atrás de vários lugares, nenhum deu certo. O salão que eu determinei pra minha empresa foi aquele salão. E eu já determinei outro salão, muito maior, com perspectiva muito maior, sabe? E eu falo, e aí eu vou com vontade, com muito trabalho, gente. Eu falo que as pessoas às vezes falam assim, vou abrir um negócio, porque daí eu trabalho menos. Imagina, gente. Todo episódio a gente fala isso. Tá ouvindo, né? Não, mentira nossa. Dessa vez 60ª vez que a gente fala isso. Eu acho que não tem como. Hoje eu consigo separar muito. A Bianca, de 4 anos atrás, teve ansiedade, começo de depressão, por conta de muito pedido. Eu falei, eu nunca imaginei excesso de carga de trabalho. Eu nunca imaginei que eu iria ficar tão sobrecarregada com o trabalho. Eu tava dando fruto, era o que eu queria, era o que eu sonhava. E eu falava, Deus, por que tá acontecendo isso? Eu tive crise de falta de ar, de chegar no... Deu crise de ansiedade, né? Porque não separou, né? Você tava... Se sentiu escrava do próprio trabalho. E eu acho que não chegava a ser esse sentimento que eu tinha, porque eu tava amando aquilo. Eu tava em êxtase, eu acho que era muita adrenalina, sabe? Tipo, quase uma adrenalina que eu tava, de tanta felicidade. Eu imagino que você não desligava também, porque... Não. Eu vou pro quarto do meu filho, tem produto. Vou no banheiro, tem estoque. Vou no banheiro, tem estoque. Então você tá sempre no trabalho, constantemente batendo na porta. Teve um dia que eu e o Rafael tava em casa, e aí a mesa tava cheia de produto que a gente precisava embalar na segunda-feira. Então os produtos ainda estavam abertos, que a gente ia colocar na caixa. E eu lá quase morrendo em casa o dia inteiro, e ele olhando. Ele falou, você vai melhorar se a gente embalar isso? Eu falei, acho que eu vou. Era domingo à tarde, a gente começou a embalar as coisas. E ele me ajudando. Aí já deu uma acalmada, porque eu consegui empilhar as caixas num canto. E aí depois a gente foi pro ateliê, gente, e foi uma realização. Quando eu peguei a chave daquele salão pra gente montar, e a gente fez tudo do jeitinho que fizemos aquele painelzinho gramadinho, né, com um lugarzinho pra foto, montamos estoque tudo separado. Aí tinha um canto só pro estoque.
bancada aqui, tudo de fora a fora, as minhas impressoras tudo alinhada, mesa disso, daí o outro computador, aí a gente comprou mais impressoras, sabe? Então foi um negócio que foi estruturando e hoje eu falo, gente, eu saio de casa pra trabalhar, eu trabalho a 100 metros da minha casa. Mas você sai de casa. Mas eu saio de casa. Então, até um negócio que eu ia pontuar aqui, né? Talvez o seu sentimento, dando uma de pseudo-psicólogo aqui, não era porque você tinha sua casa, mas você não tinha sua casa? Talvez eu não consegui, porque você hoje, né, eu falo... construiu a casa, mas nunca conseguiu curtir, porque você só trabalhava nela? Trabalhava nela. E pra onde olhava, lembrava do trabalho. Eu acho que, na verdade, eu não saía do trabalho, o Rafael chegava tarde e eu ficava trabalhando. Né? Eu fazia meus afazeres ali, as crianças dormiam. Ele saía, você que estava trabalhando ainda. Acho que nunca chegou. Mas na época que a Maria eu tenho o Heitor, de 11 anos, e eu tive a Maria Helena. A Maria Helena nasceu quase na época da greve dos caminhoneiros. Foi 16. 16 foi o impeachment da Dilma, foi a greve 17, e depois então. Eu engravidei no final de 17. Mas aí passou a Maria Helena, tava grávida da Maria Helena com a empresa quebrada, né? Depois a Rafa já entrou trabalhar comigo. Mas, gente, a gravidez inteira da Maria eu trabalhei na empresa que não tava fluindo. Trabalhei a gravidez inteira até o último dia. Sem brincadeira, eu coloquei os pacotes no carro. Nesse dia não vieram fazer coleta pra mim por algum motivo. Rafael foi me levar, porque eu já não podia dirigir. Tava de 40 semanas já de gestação, trabalhando. E cheguei em casa e entrei em trabalho de parto. Fui pro correio, voltei em casa, trabalho de parto. E você não... Por isso que eu falo, a minha fé é muito grande. Peraí que tem que dobrar mais os papéis. Te juro. A Maria Helena nasceu de 40 semanas e 6 dias. Cara, é muito surreal isso, né? Se ela não... Vamos supor, se ela não nascer... Era numa sexta-feira. Se ela não nascesse naquele dia ali, eu ia ter que fazer uma cesariana no outro dia, porque daí ia dar as 41, não lembro se era 41 ou 42 semanas, e ia passar do tempo e ia ter que fazer cesárea. E eu ficava assim, Senhor, eu preciso terminar essas encomendas. Essa menina que aguenta mais um pouco. Essa menina que segura mais um pouco. E eu trabalhando. E aí todo mundo ficava, não vai nascer? As crianças de tudo que estava grávida junto, você já nasceu. Eu preciso terminar as encomendas. E eu te juro, sem brincadeira, eu entreguei pedido. Os últimos pedidos que eu precisava entregar, eu entrei em trabalho de parto, no tempo certo. Ou seja, quando ela parou de trabalhar, ela trabalhou. Eu entrei em trabalho de parto. Eu nunca parei de trabalhar, gente, eu preciso aposentar cedo, viu? Aí a Maria Helena pegou e nasceu depois, 10 dias eu já estava trabalhando com a Maria lá no ateliê. Tava ainda no... É empreendedor, você não vai ter licença maternidade. Não tive licença. Aí com 10 dias da Maria, 15 dias eu já tinha voltado a trabalhar. E aí foi muito mais louco, né? Porque ela acordava a cada 2 horas. Ou seja, eu não dormia a noite inteira e de manhã eu acordava pra trabalhar. E aí a minha sogra que me ajudava, ela pequenininha, minha sogra é minha vizinha, né? Aí ela acordava de manhã, eu levava ela pra minha sogra, trabalhava. Aí minha sogra, Bi, ela quer mamar. Aí eu ia lá dar mamar, aí eu voltava. E assim foi, gente, sem brincadeira. Aí a Maria começou a ir pra creche com 1 ano, minha sogra me ajudando a cuidar dela, porque ela era menorzinha. O Heitor não dava trabalho, porque já era maiorzinho, ficava lá comigo. E já dobrava os papéis também? Já, e ele é apaixonado por dobrar papel. As minhas crianças, eles adoram. Você quer ver eles felizes? Você dá artesanato, né? Um recorte, tesoura, e eles adoram. Eles adoram. Mas aí quando a Maria Helena pegou uma idade, aí foi fluindo, gente. Foi uma... Volta pro ciclo da creche. Volta pro ciclo da creche, aí ela foi pra escolinha. Mas aí teve a pandemia, ela ficou em casa, né? Ela foi em casa. E nós pegamos Covid, todo mundo de casa pegou Covid. Eu peguei, o Rafael, a minha sogra. Provavelmente as crianças também pegaram. A gente perdeu pessoas da nossa família pro Covid, né? E mesmo com Covid, morrendo de Covid, não deixei de trabalhar, gente. Por isso que eu falo... a tecla que eu sempre bato em cima é a constância no que você faz, quando você empreende. Se você começar a empreender hoje, não deu resultado, você parar... Não vai dar resultado mesmo. Não vai dar resultado. Foi o que eu disse, foram 6 anos quase pra eu começar a colher frutos. Em altos e baixos, quebrou... Quebrei, entendeu? Eu gosto de, quando eu converso com os meus amigos, eu falo assim, vamos supor, você vai comprar bolo de alguém que faz bolo. Aí você arrumou o bolo daquela pessoa. Aí quando você tá com vontade de comer bolo daqui 15 dias, você vai na onde? Você vai naquela pessoa que você amou o bolo. Aí ela não tá fazendo mais. Aí você vai procurar outra pessoa. Aí aquela pessoa volta a fazer bolo. Só que eu já achei outra pessoa que faz bolo. Eu não vou voltar em você. Eu acho que a gente tem que fazer muito uma análise, né? Ah, tá dando certo isso daqui? Não adianta também a gente ficar querendo lutar por uma coisa que não dá certo, né? Tem que fazer, dá pra melhorar aqui ou dá pra mudar de ramo, vamos mudar, né? Persistência é diferente de insistência. De insistência, isso é.
Uma coisa que está muito clara em você é que você foi totalmente resiliente nesse processo. Mas eu te faço uma pergunta. Em algum momento você chegou a desistir, pensar em desistir? Eu acho que na época eu tava meio... Antes desse boom, né, que foi a época que eu tava toda perdida, eu pensei. Eu ainda ficava pensando assim, eu falei, eu vou trabalhar de empacotadora de mercado se precisar. Mas eu pensava em meus filhos. O Heitor sempre comigo. E buscar material, sabe, tudo. E aí eu pensava, e no dia que eles estiverem doentes, aí, né? Porque querendo ou não, eu tenho uma flexibilidade. Tem uma liberdade. Né? Eu falo assim, eu tenho uma rede de apoio, que é a minha sogra, que me ajuda. É difícil eu deixar de ir trabalhar para ficar com as crianças quando eles estão doentes, mas que eu consigo. Ai, a Maria não acordou bem, ou o Heitor não acordou bem. Eu posso atrasar um pouco. Eu vou atrasar, eu vou levar eles no médico, eu vou fazer o que precisa ser feito. Você tem uma autonomia maior. Sogra, você pode ficar com as crianças agora, porque eu tenho um compromisso muito alto no ateliê. Se eu falto um dia, se eu deixo de ir trabalhar um dia, o negócio descarrega. Vira um caos. Vira um caos. Então eu não posso, eu tenho que estar ali todo dia. Quando eu viajo, quando eu falo, eu já me programei. Mas esse negócio de eu, tipo, hoje eu não vou porque eu tô com dor de cabeça. Não, tô doente. Não, eu vou trabalhar queimando de febre. Eu vou trabalhar, minhas funcionárias, quem tá do meu lado, vê. Sabe. Eu não falto, não falto. E isso é uma coisa que motiva a equipe, né? Sim. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que é bem delicada pro empresário, que eu vejo às vezes. Ele vai criando um certo corpo financeiro e aí talvez ele vai se afastando. E aí tem sempre uma máxima. Quem é o primeiro a chegar na tua empresa? Se os funcionários são os primeiros a chegarem, ou você tem que estar numa estrutura muito, num outro patamar, num porte de empresa que aí é o supervisor, é o gestor, não é mais a dona. Mas enquanto a dona está trabalhando junto, o dono... mas aí não deixa de ser um papel de dono ou proprietário do negócio, e sim de liderança mesmo. Sim. Você acaba tendo isso. Não, como você vai cobrar elas depois, né? Se você na verdade, eu falo assim, hoje eu não chego primeiro no ateliê. As meninas ficam com a chave e elas chegam por conta de levar as crianças na escola, tudo. Elas chegam primeiro, mas assim, elas chegam e elas já desenrolam o trabalho. Elas sabem o que precisam ser feito. E, no entanto, as minhas 3 funcionárias que eu tenho hoje, elas já trabalharam doente. Tem muito serviço. Você vê o exemplo. Não, elas falam assim, Bi, não posso faltar. Então, mas eu preciso te ajudar, né? Doente assim, né? Ai, tá com uma dor de cabeça. Sim, as meninas elas têm né? cólica, né? Todo mês. Tá ali, tá trabalhando, não deixa de ir trabalhar. Por quê? Elas reconhecem. Elas vestem a camisa primeiro, porque assim, ó, é a minha mãe, é a minha irmã, e a gente tem mais uma outra funcionária que vestiu a camisa da empresa. A Rá também, no setor dela, inúmeras vezes doente, tá lá trabalhando. Às vezes esqueceu alguma coisa, eu vejo que a gente tem um grupo que a gente faz a movimentação do ateliê, e aí ela posta alguma coisa lá 10 horas, 11 horas da noite. Às vezes eu resolvendo alguma coisa, levo o computador pra casa. Agora eu tô reestruturando o site da loja, sabe? E aí mexe, cadastra produto, é muita coisa. E é uma dedicação contínua e sempre, né? E não pode desistir nunca. É o que eu falo, se você começa um negócio em qualquer ramo, principalmente na papelaria personalizada, que é um ramo que tem crescido muito. Eu sigo muitas pessoas que alcançaram o sucesso com papelaria. Eu vejo pessoas que o marido deixou o emprego para trabalhar ali. Eu tenho pessoas que eu admiro, eu falo, gente, que legal, eu posso ser um dia essa. E hoje só gerencia a empresa. Com certeza tem gente se espelhando em você também. Eu imagino. Eu espero. A sua história também vai rodar, vai ficar quieta. E aí eu vejo essas pessoas que tu mesmo começou lá no baixinho, e eu gosto de ter elas como experiência, como exemplo. Olha lá, ela fez legal, olha onde ela chegou. Não cobiçando, não... Porque eu acho que é um segmento que acaba sendo mesmo. disso. É admiração, né? Eu não sei também, não conheço o segmento de vocês, mas você conhece alguém que já começou grande? Não. Porque normalmente é isso, é a pessoa que está ali precisando de fazer um extra... É só se nasceu num berço de ouro, né? Aí alguém vai lá porque eu acredito... Mas sabe, o meu mercado, ele é um mercado muito... Não vou saber usar a palavra certa. As pessoas vão muito... aquela ali. O nome. A entrega é a mesma. Não, eu não tô ali. Eu não tô nesse mercado para disputar. Mas não tem concorrência, efetivamente. Não, eu não tô no mercado para disputar com ninguém. Eu tô no mercado para oferecer o meu produto e para atender o meu cliente. Eu não vendo para concorrente. Eu que nem eu falar, põe marca d'água em cima das fotos. Eu não vendo para concorrente. O concorrente pegar minha foto e não vendo para concorrente, eu vendo para o meu cliente. Então a minha foto tem que estar sem marca d'água. Tem que estar ali, para chegar para o meu cliente. A pessoa não vai conseguir fazer 100% igual ao meu, né? Exatamente. Porque é um trabalho que vai
a tua criatividade, né? É muito único. É a identidade, né? É assim, é a sua identidade buscando aquilo que o cliente quer. E aí quando eu começo a ver esse mercado, né, vamos supor, pessoas indo por renome, né, aquela pessoa, eu nunca consegui, o Elo7, né, eles fizeram esse tempo atrás, uma feira, né, não foi uma feira, foi um encontro de todos os vendedores do Elo7. Todos Presencial? Assim, presencial. Todos, alguns vendedores do Elo7. A gente foi lá em São Paulo, e eu e a Rafa foi convidada para ir, o coach lá da empresa, daí tinha o CEO da empresa, tava todo mundo lá explicando, porque tinha uma plataforma nova dos Estados Unidos que tinha comprado o Elo7 e eles queriam explicar pra gente como que ia funcionar. E eu fui lá, falei, gente, olha, eu fui convidada pelo Elo7. Tem muito vendedor no Elo7 hoje. Sim. Muito. E eu fui uma das escolhidas. A Bia Personalize foi uma das escolhidas. A gente foi lá, naquele meio eu vi que tinha uns famosinhos, sabe? Mas As estrelinhas. As estrelinhas, tipo as pessoas que têm muitos seguidores no Instagram, inúmeras pessoas, né? Geralmente essas pessoas, elas já nem vendem mais tanto artesanato, elas ensinam, elas, né? Então, como é um mercado que tem muita procura, tá lá. Eu não consigo chegar e, sabe assim, querer entrar nesse meio. Não sei se pode ser algo ruim ou algo bom. Uma escolha. Eu acho que é uma escolha. Tem certo ou errado. Eu acho, como você disse, chega uma hora que em qualquer carreira, que aí você dá aula. Você vira referência. Você vira referência. Uhum. E aí não justifica mais, talvez, você ficar... por exemplo, fazendo um plano de negócio para ela aqui agora. Vai chegar num momento que você já tem tanta experiência, já cresceu tanto o negócio, que a empresa vai rodar sozinha e você vai ser professora, vai fazer um curso, vai... dar consultoria para quem está começando. Porque pensa, o ciclo de todos os negócios, eles estão sempre renovando. É como você disse, tem pessoas hoje, assim como você tem os seus influenciadores que você segue, que você admira, hoje você é espelho para pessoas que estão começando na casinha do cachorro lá, na casinha da sogra também. E aí você vai dando esses saltos. Amanhã ou depois, meu processo funciona, criei um método, tem uma pessoa aqui que faz o design que eu treinei, que eu qualifiquei. E é nisso que eu tenho, falo assim, estamos trabalhando, né? Eu falo, como eu gosto muito de trabalhar, né? Eu tenho uma dificuldade em delegar certas partes. Hoje a produção eu não coloco mais a mão, na parte operacional, sabe? Montar, não coloco mais a mão. Eu fico no designer, mando pra impressora, as meninas pegam tudo lá, faz, embala, pacota, tudo. Toda a outra parte as meninas fazem rápido, o administrativo, a parte fiscal e com vendas. Então, agora eu quero colocar alguém pra vir pro computador fazer o designer, mandar pra produção, porque eu quero me dedicar na venda e no marketing. Porque é o que eu amo fazer, não que eu não goste de fazer designer, as outras coisas. Só que não dá tempo pra fazer tudo. Só que não dá tempo pra fazer tudo. E eu sei que eu preciso estar no marketing e no vendas, para o negócio fluir. Porque o negócio é a sua cara. Ponto. Não tem o que fazer. Realmente, Bia. Se a Bia Personalize, você vai botar lá uma fulana qualquer para representar você, não tem como. E é assim, no entanto que a gente lá no canal de vendas do WhatsApp da Bia Personalize, todo mundo fala com a Bia. Né? Daí ela fala a Rafa, não, aqui é a Rafa, tem que se apresentar, porque todo mundo chega lá oi Bia, tudo bem? Oi Bia, tudo bem? Porque mas tá falando com o negócio, né? Tá falando com o negócio. Mas aí, eu tô trabalhando pra conseguir chegar naquelas pessoas que hoje eu admiro. Exato. Né? Tá no caminho certo, eu acredito. Tá no caminho certo, porque já são... Se esforçando bastante. Não, tá assim, há 11 anos já fazendo isso, não é pra qualquer um. E eu falo, eu ainda tô nova, tenho 30, tem chão pra correr. Tá longe ainda. Tá longe de aposentar. Vai longe. Tem mais uns bons. Vai construir mais umas casas ainda. Olha só, eu tô que assim seja. É difícil, mas é o que a maior parte dos empreendedores acabam passando, né, Cleiton? Eu tava vendo... Talvez com dificuldades um pouco distintas, talvez não começando às vezes tão embaixo, apesar que a gente já conversou com gente que começou mais embaixo do que você. É a persistência, é acertar, errar, quebrar. Não conheço nenhum empreendedor de sucesso que nunca quebrou. Isso todos eles, até os grandes que estão aí. Todos eles. Os grandes quebraram algumas vezes. Né? A gente aprende com os erros, né? Exato. Eu acho que é muito isso. A questão é isso. E assim, uma coisa aqui no Brasil, eu tô pensando aqui, mas vamos pensar num grande empresário brasileiro, sei lá, Silvio Santos. A jornada dele não foi muito diferente. Não. O começo dele também foi bem crítico. Pode ser que talvez, até vai fazer um link com a Sabrina, né? Storytelling dá uma engrossada no caldo ali, cria uma historinha, uma forma de contar a história, mas todos eles. Quando você pega lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? A foto dos empresários da Amazon, do Facebook, da Microsoft, da Google, onde foi que começou a garagem de casa. Da casa do pai. É a mesma coisa, não foge muito
Isso. A Coca-Cola, eu recebi uma postagem esse dia da Coca, da primeira Era um portinha de farmacêutico. Coca. Era assim, uma portinha. Litex. Litex. Aqui no Brasil, lembrei agora. O velho da van, como é o nome dele? O Luciano Hang. Luciano Hang. Quando você pega lá a história dele, que aí a van teve um boom de marketing, ele tá abrindo lojas. Você olha a foto, é uma portinha. Esses dias, Santa Catarina. Faleceu essa semana, você viu a Abílio Diniz? Sim. Ele... Ontem, acho que foi anteontem. Foi ontem. É que todo mundo postou foto com ele. Quando eu peguei pra ler o livro dele, tem a foto lá. Ele pegou o mercadinho do pai. Ah, mas o pai já tinha o mercadinho já. Sim, mas e era ele o mercadinho. levou a outro patamar. Ele deu um saldo assim, Uma rede. uma rede. A maior... Família, assim, nacional, acho que é maior. Ele criou um patrimônio para gerações. Começou lá de baixo. E começou lá de baixo. A gente tem que eu falo assim que é um processo. É um processo. É um processo. E a gente tem que aceitar cada um deles. Eu quebrei, fui, tentei de novo, quebrei, fui, tentei de novo. E aí eu comecei a analisar. Eu falei, gente, eu não consigo fazer isso. Então vamos fazer e aceitar aquilo que você não faz bem, colocar na mão de outro, como você fez. E assim, tem uma máxima, aí também não faço ideia quem disse, que é: se você quer ir rápido, vá sozinho, e se você quer ir longe, vá acompanhado. Exatamente. É o que você fez. Você seguiu assim de uma forma brilhante. Talvez, você comentou, no momento deu aquela dor tô perdendo uma parte. Mas olha o faturamento onde está hoje, e as duas estão ganhando mais, e as duas estão tendo uma qualidade de vida melhor. Hoje eu falo assim que eu e a Rafa tem um salário muito bom. A gente tem um salário muito bom, a gente tem as funcionárias, a gente paga um salário legal também, paga um salário bom. Foi uma proporção que hoje, a Bianca lá de trás, se ela olhasse e falasse, gente, eu consegui. Eu falo assim, eu sou muito grata pelo que eu já tenho hoje. Muito. A gente nunca deve se acomodar, né? Mas se a gente ficar aqui, eu tô aconchegada, sabe? Tá gostoso. Mas eu quero mais. Esse é o intuito, né? É isso que vai te Não mover. por ganância, não. Sim. Não, porque é um processo. Eu cheguei até aqui agora, vamos continuar subindo a escada, né? Sim. Vamos continuar. E o empresário, ele normalmente não é uma regra, tá, gente? Não é obrigatório você querer mais. Mas a maioria quer mais porque isso traz uma série de benefícios. Primeiro, porque você vai poder ajudar mais gente com o seu trabalho. Você vai contratar mais gente. Você vai dar mais emprego. Então, assim, é só benefícios, não tem malefício. Não estou falando dos exploradores, tá? Não, assim, tem gente que explora. Mas... É sempre bom colocar esse ponto, mas... Somos ser humano, tem gente que vai abusar. Mas okay. Isso aí é ser humano. Gente, não qualquer segmento tem pessoas que não prestam. Não tem jeito. É o que você falou, Felipe. O teu propósito de crescer a empresa, ele gera um efeito virtuoso ao seu redor que agrega muito valor. É aquela massa. Pô, eu tenho lá 300 funcionários. São 300 famílias que partiu de um negócio que começou na casinha do cachorro. Então, e sabe o que eu falo pra você? Eu nunca precisei mandar ninguém embora, graças a Deus, sabe? No período da pandemia, a gente teve um boom, né? Foi extraordinário. Assim, os números eram extraordinários. E as coisas foram voltando ao normal. E eu aproveitei esse faturamento da pandemia, o quê? Tem um salão, estruturei o salão, então a gente investiu na empresa. Isso, todo perfeito. aquele capital que a gente tinha faturado a mais, investimos na estrutura, porque é um negócio que eu tinha me associado, é frigobar, é filtro, é muita coisinha assim, né? Que vai treinando. Aí estoque, tem que aumentar a prateleira. A hora que você coloca na ponta do lápis todo o faturamento, todo o investimento, é investimento alto. E a gente investimos lá na estrutura do ateliê, tudo, e aí as coisas voltaram ao normal. Aí a gente tomou um sustinho de novo, e foi pouco tempo. E aí eu tava pensando, o que a gente vai fazer? Mentira, vai ter que gastar as mãos, porque a gente tava acomodada, tava tipo, tranquila. Vocês passaram para um outro patamar, né? E aí, como a gente ficou muito confortável, a gente se estabilizou em uma plataforma só, Elo7. A gente vende no Mercado Livre, mas nessa época a gente vendia pouquinha coisa do Mercado Livre. E aí os números foram despencando de novo. Despencando, não, voltando ao normal. Na verdade, foi um despenco, porque, deixa eu te explicar o que aconteceu. O Elo7 era a nossa fonte de 80% da nossa renda, das nossas vendas. Como ele batia muito lá em cima, a gente não conseguia ficar distribuindo muito para os lados, porque senão... Não dava conta de atender os pedidos. Né? A gente... Eu queria manter a qualidade. O nosso atendimento é 100% humanizado. Tem um lugar que você compra, você vai lá, você vai falando com máquina, né? Não, a gente... Não é só o produto que é personalizado, o atendimento também. É personalizado. Então, se você chegar lá, você vai falar conosco. A gente tem uma mensagem de boas-vindas, né? Que você deixa o que você quer, seu nome, a data do seu evento, para quando eu chegar na conversa, a gente já ter as informações principais. Porque se você manda bom dia, aí eu vou falar bom dia. Aí eu vou só responde no dia seguinte. Aí eu vou responder ao seu cliente. Aí ela vai falar tudo bem. E aí vai. Então a gente deixa esse roteiro de atendimento.
E depois a gente começa um atendimento humanizado. É 100%. Qual é o seu casamento, quando vai ser, onde vai ser, o estilo que vai ser. E a gente começa a mandar ideia para cliente. Como a gente trabalha com um pouco da papelaria final, que são os cardápios, numeração, os kits de toaletes, geralmente elas já têm um designer pronto. Mas inúmeras vezes elas, tem as noivas que chegam de convite. Faz o convite, faz tudo, o design faz desde o começo. Então eu ajudo, querendo ou não, ela a criar a identidade visual do casamento. Como vai ser seu casamento? Bia, não decidi ainda. Tem essa? Não tem. Tem gente que chega lá e não sabe nada. Virou uma consultoria mesmo. Clássico, vai querer uma coisa mais rústica. Então tem tudo isso, tem inúmeros tipos de eventos, né? O tipo do evento que você vai querer seguir, a linha. Então a gente faz todo esse atendimento humanizado. Não tem como a cliente, a noiva, chegar lá, a mãe da debutante chegar lá e conversar com uma máquina. Ela não vai ser bem atendida. Então é assim, e é muito atendimento. Ontem mesmo a gente abriu o WhatsApp, porque foi a sexta, sábado e domingo, né? A gente abriu as mensagens do WhatsApp e tinha 105 mensagens. 105 pessoas. Só de... Tem que converter em venda. E é coisa lead quente. E é literalmente coisa de doido. Mas o que aconteceu? O Elo7, ele foi comprado por uma outra empresa. Mas aí os vendedores até hoje não sabem o que aconteceu e acabou. O algoritmo deles ficou meio esquisito e... Acabou. Aí outros vendedores falam que foi porque a outra empresa comprou e aí caiu o marketing. Eles pararam de investir em marketing, né? E agora eles têm investido muito em data sazonal, né? Tipo, Dia das Mães, Páscoa, blá, 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 e o casamento vai ficando. Porque uma vez eu escutei lá nessa palestra que eu fui do Elo7, né? A gente falou que deveria investir mais em casamento, eles falam que o casamento vende por si só. Porque é uma busca muito maior. Se a gente for comparar o casamento... É o ano inteiro, né? Todo mundo casa. Muita gente casa. E outras, as datas sazonais, né? Que é a pessoa que faz o crochê, que faz as outras coisas, que também vende muito, mas que, vamos supor, chegar lá no nicho, a caixinha de Dia das Mães, a caixinha de Dia dos Professores. Você vai procurar ali Dá uns picos na véspera. E depois morre. Que ela vai investir o quê? Agora você vai investir o quê? Vamos investir agora em Páscoa. Já vai em cima. E aí a gente destinou tudo pro Elo7, e aí ele foi parando. E aí eu falei, Rafa, o que a gente vai fazer? Falei, bora estudar. Fui lá, eu comprei um curso de tráfego pago, engoli um curso e comecei a aplicar técnica e Google, vamos anunciar no Google. Nós estávamos só na Elo7, a gente estava só na Elo7, então vamos forçar o Mercado Livre, vamos Shopee, agora estruturando. Então, e agora voltou de novo, graças a Deus, sabe? Eu falo que eu acho que é o sustinho que todo empresário tem que tomar. O mercado muda. Tá confortável? Acorda aí. Foi um outro erro, que nem o Rafael sempre me alertando. Não ancora num lugar só. Tem que ter, diversificar. Né? Hoje eu falo, uma pessoa que tem várias empresas, né? Você tem mais que uma empresa, você consegue gerir mais que uma empresa. Muito mais tranquilo, porque você tem noção. O sistema, a fonte não seca. O sistema de franquia é isso. Chega um patamar de algumas empresas que ela não consegue expandir mais, que ela fala, tá, então tem um método pronto. Bora. Agora eu pego uma pessoa que tem força de vontade, mas não tem o conhecimento. Por isso que eu falo, às vezes, de repente, seu negócio ele é franqueável. Bem estruturadinho, é franqueável. De repente eu tenho lá uma pessoa que gosta e quer abrir um negócio, não faço nem ideia, vem comigo. Então, e eu falo, hoje, né, eu olho, né, as pessoas que estavam mais na minha frente, e eu falava, aquela pessoa que vendia aquele produto naquele tempo, ela já estava 10 anos na minha frente. Quando eu comecei a ver os números, porque eu cheguei a pesquisar quanto que as empresas de casamento faturavam por mês, e eu olhava aqueles valores e falava, gente, será que é possível? Eu descobri que é. Mas por quê? Por persistência, por aprendizado. Aprender, não deixar de querer conhecimento. O conhecimento, e eu falo que a internet é uma ferramenta. Às vezes eu falo, tô sem trabalhar, não tenho emprego. Não criticando. Tem gente que não tem oportunidade. Não, mas a internet, ela tá aí com tanta oportunidade de trabalho para as pessoas. Você só precisa de um celular. Força de vontade. Eu falei isso pra minha esposa esses dias, acho que até comentei com você, não lembro. Hoje só fica sem trabalho quem ou realmente não tem acesso a nada, ou quem não quer. Aí ela foi me interromper assim, falou assim, falei trabalho, eu não falei emprego. É trabalho, É trabalho. Esse negócio de emprego, lógico, tem segmento que ainda vai continuar tendo emprego, mas cada vez menos. Trabalho. Trabalho para quem quer hoje tem. E eu sempre falo isso, porque no seu caso, acho que você foi a primeira que está com uma equipe estruturada de funcionários e você não reclamou de funcionários aqui. No geral, a gente conversou o ano passado e esse ano,
Mais de 30 empresários. Mais de 30 empresários. Todos eles têm um problema com mão de obra. Vários... Eu falo que eu acho que eu fui muito privilegiada e muito abençoada por Deus. Sem brincadeira. Eu tive várias funcionárias, né? Muitas funcionárias que passaram por lá. Acho que desde quando eu comecei, muitas assim, né? Pra mim, acho que foi em torno de umas 10 meninas, né? Que começaram e que saíram. Todas se dedicaram muito, sabe? Eu não sei se é por conta do jeito que eu levo a empresa. Eu falo que às vezes a gente tem muita reclamação. Influencia. Às vezes a gente tem muita reclamação de funcionário, mas como você trata esse funcionário? Sabe? Eu falo, nós temos que ter posicionamento de superioridade. Eu demorei pra conseguir isso. Hoje eu consigo. Antes eu ficava chateada, vamos supor, um dia eu chegava mais tarde, eu fazia um pouquinho mais do que uma hora de almoço, eu ficava incomodada. Virginia, eu entro às 8, já são 8h30. Eu me sentia incomodada. Até que um dia eu falei, opa, não é assim. Né? Uma vez eu tô sempre ali, uma vez ou outra aconteceu um imprevisto, eu tenho esse direito hoje de fazer isso. Tanto eu quanto a Rafne, que nós somos donas da empresa. Nós temos flexibilidade para fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Só com os nossos compromissos em dia. E eu me sentia meio, sabe, assim... Pressionado. Eu não posso fazer isso. Minha funcionária tá lá, tem que estar lá. Mas assim, eu tive... Tem problema com funcionário? Sim, mas é coisinha, sabe, assim... Pontual, besta. Pontual, pouca, muito... Mas eu acredito que seja muito como eu levo a empresa. Sim. Eu acho que vai muito disso. E é muito isso, porque... Mas voltando ao que eu tava falando... Todo mundo reclama que falta trabalho, mas se você abrir hoje as vagas, tem um monte de coisa. Tem vagas de emprego sobre. Aí eu falo assim, gente, qual que é o problema, né? Por que não tá casando essas vagas hoje? Porque se tivesse todo mundo desempregado e nenhum anúncio de vaga, eu ia concordar. Mas todo empresário que eu converso, ele tá querendo expandir e tá com problema para achar pessoas qualificadas. Pra achar mão de obra. O meu cunhado, ele é dono de uma empresa grande, né? Ele falou, não consigo funcionário. Ele agenda a entrevista, a pessoa vai na entrevista e não aparece no primeiro dia. Ele agenda a entrevista, a pessoa não vai na entrevista, sabe? E ele fala, aí depois ele fala pra mim que não tem emprego, porque eu sou da seguinte opinião, assim, ó, ou você precisa, quando você precisa trabalhar, você não vai ver quanto você ganha. Se você for um pai de família e você tem que pôr o essencial dentro da sua casa, você vai para ir ganhar um salário mínimo. Porque é melhor pingar do que não ter, gente. Melhor pingar do que eu tenho isso. Mas agora, vamos supor, se você acha que você tem capacidade de conseguir algo melhor, você não vai aceitar um salário mínimo. Não, e aí o que eu brinco muito com o Felipe, eu sempre falo isso. E aí também é muito geracional, né? Então, mas o que eu vejo na geração de hoje é o seguinte... Os pais dessa geração, eles conseguiram um patrimônio melhor. Então o filho, ele não precisa mais. No teu caso, você deu o teu exemplo, 19 anos, eu tinha que trabalhar para já sustentar, ajudar a sustentar meu filho e ajudar na casa. A menina de 19 anos hoje, que tem um filho, às vezes ela tem um pai e a mãe que segura bronca. E aí ela vai para uma entrevista de emprego, não gostei, volto para casa, porque eu tenho a casa já segurinho, sabe? Ninho, né? Já tenho um ninho. Mudou muito, é como... Pensa assim, no teu filho e na tua filha. Eles estão estabilizados. Então talvez se for contrário, eu posso escolher com mais calma. Eu acho que é muito isso que está acontecendo. É aquela famosa frase, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens difíceis. Mas eu acho que esse é o dilema. Mas eu falei em relação ao trabalhar com a internet, gente, é muito Não, tá muito dinâmico. Hoje, assim, de fato, se a pessoa tem um celular... Quem quer trabalhar, quem quer ganhar dinheiro... ganha, e quem quer trabalhar e ganha muito, quem quiser ganha muito. Eu falo, eu tentei, eu converso com o Rafael, que é o meu instinto de querer trabalhar, né? Eu tentei dar uma aventurada no marketing digital para trabalhar como parceria, né? Vender infoprodutos, né? Mas não consegui, não achei tempo ainda, né? Mas é um mercado que eu tenho vontade de dar uma desbravada. Por quê? Você vai lá, entra de parceiro de uma empresa, vamos por exemplo, Shopee, Magalu, e aí você vai fazer um anúncio de alguma coisa. Você vai lá, põe aquilo no tráfego pago, o logaritmo vai ficar mandando aquele produto para todo mundo que tem interesse e comissão pingando na conta. Cara, é muito cansativo. Eu fiz esses cursos de tráfego, é muito detalhezinho, sabe? Que você tem que colocar para dar certo. Porque eu tinha 105 mensagens no WhatsApp. Por quê? Por causa do tráfego. Porque tem muita gente fazendo, tem bastante gente fazendo o que eu faço. Então eu tenho que fazer o meu produto chegar nas pessoas que têm interesse. E eu vi que não estava chegando por conta da plataforma ter dado uma despencada, aí eu tive que procurar outro jeito, criar outra forma, outro caminho. E você que mexe nessa parte ainda hoje, vamos contratar ela, pô. Eu tô fazendo tráfego, eu faço marketing no Instagram, ajudo nas vendas, ajudo na produção, eu sou empresária, né? Bom brilho, empresário.
Palmas toda obra. Mil e uma utilidades. Sim. Bia, deixa seus contatos. A rede social tá aparecendo aqui do Instagram, mas não sei se você tem outra, site. É tudo pelo Insta. Nós temos um Instagram, né, Bia Personalize. Lá pelo Bia Personalize, você clica no link da bio, aí você vai encontrar todas as nossas plataformas de venda, que nós vendemos nas plataformas de marketplace, o nosso site próprio e também o WhatsApp. Então lá no Instagram você vai achar tudo, @Bia Personalize. E todos os modelos que você já fez, os trabalhos, tá ali. Vídeo, tem Legal. Tudo lá. Tudo lá. Então você Legal. que está querendo fazer uma festa aí com produtos personalizados, distribuir para os seus convidados o lenço, como que é o Lágrima de Alegria. Lágrimas de alegria. Gostei disso aí. Gostei também. Entre em contato com a Bia aí, não perca essa chance de fazer um produto personalizado de alta qualidade, né? E aí, Isso aí, tem algum muito recado bom, né? para dar pro pessoal? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu!